Fala moçada, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos à videoaula de número 2 da disciplina de editoração e planejamento gráfico no atual semestre de 2021/1. Nesta videoaula de número 2, a gente vai tratar sobre o assunto cores, complementando, enfim, dando mais detalhes também do conjunto da produção gráfica, tendo como objetos principais jornais e revistas. Se na aula anterior nós tratamos mais especificamente, mais pontualmente, embora eu tenha trazido ali também algumas apresentações de revista, mas na sua maior parte eram jornais, agora a gente vai trabalhar preponderantemente com as revistas, uma vez que elas fazem uso numa maior escala, numa maior intensidade das cores na comparação com os jornais, que tem ainda uma percepção muito tradicional. Tem ali, a gente vê as cores só nas fotos, mas a gente está falando da cor como um recurso gráfico, e quem faz isso, com exceção de alguns cadernos muito específicos, na maior parte das vezes nos cadernos de cultura dos jornais, quem faz isso são as revistas. Então, o objetivo aqui é também, assim como na aula anterior a gente já visualizou que existe uma lógica por trás da escolha das fontes, porque elas carregam consigo características que são mais ou menos adequadas ao uso do jornalismo. O que nós vamos notar também quando o assunto é cor é que uma racionalidade também acaba guiando, quer dizer, acaba orientando o trabalho do diagramador, do designer, no sentido de fazer as escolhas mais adequadas, mais pertinentes ao conteúdo que está sendo diagramado. Tá? É claro que quando a gente discute a questão das cores, nós temos algumas coisas que são de modo mais objetivos, que a gente consegue estabelecer como sendo mais apropriados ou menos apropriados a um produto jornalístico, mas é claro que aqui a gente está falando também de questões subjetivas, quer dizer, de preferências, daquilo que está centrado no gosto de cada indivíduo. E aí o trabalho nosso aqui, então, é compreender que as pessoas têm afinidades, por algumas cores, outras têm mais afinidades por outras, e o nosso papel, então, é tentar encontrar ali um fio da meada, um ponto médio para poder caminhar, já que a gente produz materiais que vão se comunicar com muitas pessoas ao mesmo tempo, pessoas que têm gostos divergentes sobre as cores. E a dificuldade nossa, talvez até mais do que na questão das fontes, esteja aqui. Tá? Eu vou projetar então a tela para que vocês possam acompanhar de forma mais atenta à apresentação, aos conceitos, e eu vou também, assim como na videoaula anterior, mesclando com algumas imagens. Quer dizer, é uma aula até mais importante, para a gente trazer o conteúdo imagético do que foi, inclusive, na aula anterior. Tá? O texto, então, de número 2, ele também integra o livro do Antônio Celso Colaro, também, seguindo o número da aula, é o capítulo 2 daquele livro. O capítulo 1 foi sobre letras, o capítulo 2 é sobre cores, e aí o capítulo 3 também vai ser um outro excerto do livro, do mesmo livro, da mesma obra, sobre diagramação. É um capítulo sobre diagramação que a gente vai, não em aulas, mas a gente vai conseguir subdividir entre diagramação de jornal e diagramação de revista, mas este é um assunto para o nosso próximo vídeo. Agora, então, a gente vai detalhar, explicar, tentar compreender como funciona a aplicação das cores nos materiais impressos, pensando aqui prioritariamente jornais, mas principalmente, aqui as revistas vão ter um papel muito, muito importante. Tá? Bom,
De início, o que, que o autor do texto vai trazer para a gente, né? Que existem preferências e essas preferências são motivadas por determinadas razões. Então, eu mencionava lá no começo que, né, toda pessoa tem uma cor preferida e as cores elas vão ser díspares à medida que a gente começar a ouvir, não precisa nem ser muitas pessoas falando. Mas o que o texto vai tentar trazer, vai tentar produzir uma reflexão com base também ali em estudos diagnósticos, né, muito concretos, é que essas preferências têm explicações de alguma maneira palpáveis, embora não completamente palpáveis, mas elas se apresentam ali como possibilidades que são, acabam sendo reincidentes, e é por isso que é possível então fazer um certo mapeamento, embora isso não seja uma tabela, né, um engessamento, mas é possível identificar algumas coisas. E aí ele vai diferenciar então as preferências em 5 categorias, né, em relação ao sexo, em relação à idade, em relação à cultura, em relação ao clima, em relação ao gosto pessoal. E aqui a gente vai fazendo as ponderações necessárias, porque algumas coisas aqui precisam sofrer atualizações, já a começar pelo, pelo sexo, né? Então, a concepção que o livro vai trazer aqui, da qual eu acho que, penso, né, pelo conhecimento que tenho, tenha sobrado pouquíssima coisa, é que a reflexão que ele vai fazer é a seguinte: é que os homens acabam aderindo ao azul, né, as cores, a uma cor mais fria, e as mulheres acabam aderindo ao rosa, que é uma cor tida mais quente, né, ali derivada do vermelho, do amarelo, do laranja, pelo fato de que os sexos eles se identificam com as cores opostas. Então, na realidade, o que ele está querendo dizer é que os homens usam azul no sentido de atrair a atenção das mulheres que se identificam com esta cor. E as mulheres usam rosa porque buscam atrair a atenção das pessoas que se identificam com aquela cor. Então aqui a gente tem muitas coisas a dizer, não só porque o espectro de cores em relação a homens e mulheres ele é muito mais amplo do que o azul e o rosa, como também porque as orientações sexuais também são bastante múltiplas e, como tal, podem não ter este impacto ou esta finalidade que é apontada pelo texto, que naturalmente foi escrito num contexto muito específico, contexto este que hoje já se apresenta bastante modificado, né? Então, ao mesmo tempo em que eu trago, porque vocês vão ler isso no texto, a proposta do autor, eu estou aqui no meu papel de também fazer as ponderações, de entender que isso está situado num dado momento da história, mas que, do ponto de vista atual, né, não, não me parece guardar muita pertinência com a realidade, né? Quando a gente vai para a idade, nós talvez aqui tenhamos elementos físicos para dizer que a proposta guarda ainda uma certa relevância né, na comparação do momento atual com o momento em que a obra foi escrita. Embora não seja um livro muito antigo, mas enfim, o conhecimento já é um conhecimento que vem de algum tempo. Então, o que, que ele vai dizer sobre a idade? Aqui, gente, aqui tem uma incidência, eu não estou falando da idade pela idade, eu estou falando já pensando no conteúdo que a gente vai produzir voltado para uma determinada faixa etária, que é aquilo que a gente chama de jornalismo segmentado. Então, assim, nós vamos produzir um conteúdo jornalístico para crianças, nós vamos produzir um conteúdo jornalístico para mulheres, nós vamos produzir um conteúdo jornalístico para idosos, né? Então, eu estou trazendo essas questões para a gente pensar como que a publicação, como que o design gráfico se encaixa, então, nessa discussão. No primeiro ponto, em relação ao sexo, não há muita preocupação. Essas identidades, identificações, isso já foi se esfarelando, ainda bem. Então, se você vai, então quer dizer que para produzir um conteúdo para homem, você vai usar mais a cor rosa, porque o rosa se sente mais, o homem se sente mais atraído pelo rosa, e para a mulher vai usar mais as cores frias, porque ela se sente mais atraída pelas cores, né? Não me parece fazer muito sentido
nos dias de hoje. Talvez tenha feito em algum momento, mas hoje não faz mais. Agora, em relação à idade, pode ser. Por quê? Porque a primeira cor, por exemplo, que a criança consegue visualizar é o vermelho. O vermelho eu já estou até aqui trazendo no desenho, aqui na ilustração do comprimento de onda, é a onda cujo comprimento é maior. Né? E é por isso que a primeira cor que a criança consegue ver é o vermelho, né? Porque o vermelho, mesmo estando numa distância, ela consegue chegar a um ponto que é muito maior do que qualquer uma das outras 7 cores, tá? Que formam o espectro da luz branca. Então, do ponto de vista da idade, o que acontece? As crianças, elas são muito mais atiçadas, muito mais aguçadas por cores mais quentes. Aqui eu estou falando de vermelho, laranja e amarelo. Né? Não à toa, as 3 primeiras cores deste gráfico, as 3 cujo comprimento de onda, né, é o maior. Isso também a gente consegue encontrar respaldo na realidade quando a gente vai, por exemplo, numa loja de brinquedo ou num supermercado. Então você vai numa loja de brinquedo, tudo tem cores muito vivas, não necessariamente só as cores quentes, mas as cores frias também numa tonalidade muito forte, verde forte, azul forte, violeta forte. Da mesma forma acontecendo com as cores quentes, né, cores sempre muito fortes. Quando nós vamos ao supermercado, no corredor, né, nas prateleiras que vendem alimentos para crianças, salgadinhos, bolachas, todas as embalagens também, reparem que nós não estamos falando de jornalismo, mas o conceito, a concepção é essa, quer dizer, quem produz uma embalagem de biscoito, né, de salgadinho, sabe o que precisa produzir para chamar a atenção da criança, porque a criança não vai comprar o produto, mas ela vai insistir para o pai comprar. Para ela insistir para o pai ou para a mãe comprar, ela precisa ser atraída, né? Ela não sabe ler, mas ela precisa ser atraída então por elementos visuais, que neste caso são as cores, para que ele possa ser persuasivo junto ao pai e junto à mãe, para que ambos levem o produto que ele deseja. Né? Então, a captação da criança não é pela letra, pelo conteúdo, pelo gosto, não é por nada, é pela cor da embalagem. Né? Então, são cores muito mais apelativas nesse sentido, também fazendo uso das cores frias em tonalidades sempre muito fortes, né, muito chamativas. Eu estou querendo dizer com isso que as revistas destinadas a um público mais jovem vão poder lançar mão dessas intensidades mais elevadas, proporções mais elevadas, inclusive de cores quentes, como o vermelho, laranja ou amarelo, ao passo que quando a publicação for voltada, for segmentada para um público de maior idade, é necessário ter um pouco mais de cuidado, porque as pessoas de mais idade, primeiro porque já não têm mais a disposição, a energia, né, a velocidade de absorção de informações como um jovem, como uma criança tem. De sorte que uma cor quente, numa intensidade muito forte, numa proporção muito elevada, vai causar um cansaço excessivo nessa pessoa de mais idade. Então, quer dizer, a pessoa de mais idade já tem um ritmo mais lento, né, recorre sempre ao passado, não tem tanta pressa para fazer as coisas, até porque fisicamente também pode apresentar já certas limitações. Então, tudo isso impõe às pessoas de maior idade uma analogia às cores frias, aquelas cores que vão despertar menos atenção, menos velocidade, né, menos agilidade, e neste caso, então, as cores frias, o verde, o violeta e o azul, são cores, então, mais apropriadas para este público específico, né, pensando numa publicação jornalística, o que não significa dizer que não se possa usar o vermelho em nenhum momento, não é isso, né, mas a gente está falando como conceito, como identidade visual. Há a questão cultural, que é importante, então o texto vai trazer, né? Então, no caso, por exemplo, do branco na comunidade ocidental, isso representa paz, né? Calmaria, harmonia. Numa cultura oriental, isso pode simbolizar a morte. Né? No caso da cultura ocidental, a cor que simboliza a morte é o preto. Então vejam como culturalmente as cores também vão sendo entendidas de forma diferente, vão sendo percebidas. As cores a gente vai atribuindo significados que vão se distinguindo de acordo com uma dada cultura. Tá? A gente tem o outro elemento que é o clima. Então,
Habitualmente, pessoas que moram em locais frios apelam para cores mais escuras, né, isso a gente pode ver inclusive quando e olha que aqui em Cuiabá isso não é recorrente, mas quando passa uma frente fria, a gente logo vai recorrer a agasalhos. Normalmente os agasalhos, né, os moletons, eles têm cores mais fechadas, cinza, azul escuro, preto. Por quê? Porque quanto mais escura é a cor, maior a quantidade de luz que essa roupa vai absorver, e quanto maior a quantidade de luz que é absorvida por essa roupa, mais quente essa roupa vai estar. Então, quer dizer, para quem está no frio, é bom então ter uma roupa mais aquecida, né? Em contraponto a isso, nos dias de calor, que são quase todos os do ano para nós aqui, a gente, além de não estar usando roupas de manga comprida, a gente dá preferência para os tecidos mais leves e para as cores também mais fracas, né? Quer dizer, aí a gente já vai para um branco, vai para um amarelo fraco, né? Enfim, vai para tons que acabam absorvendo pouca quantidade de luz e, consequentemente, acabam não forçando, né, a criação de energia para que não se torne muito quente. A experiência é simples. Se você sair com uma roupa branca e uma roupa preta, rapidamente você vai observar que, exposto ao sol, você vai começar a se sentir muito mais incomodado antes estando com uma roupa preta do que com uma roupa branca no mesmo intervalo de tempo de exposição. Isso vale para um carro também. Então, por que que em Cuiabá a gente vê muitos carros brancos? Porque, como tem muito sol, como os carros ficam muito expostos ao sol durante praticamente o tempo inteiro, os carros brancos assimilam menor porção de luz, menor quantidade de luz, reflete a maior parte delas, e é por isso que a gente vê o carro branco, e absorvendo pouca quantidade de luz, o carro esquenta menos. O preto é o contrário. O preto tem a necessidade de absorver todas as cores existentes, e é por isso que a gente vê o preto, e não reflete nenhuma. Então, se ele absorve todas as cores, ele acaba gerando mais calor, e é por isso que, se você expuser um carro branco e um carro preto ao sol durante 30 minutos, quando você entrar no carro branco, a temperatura vai estar uma, mais confortável. Quando você entrar no carro preto, a temperatura estará outra, mais incômoda, né, mais desconfortável, tá? E o outro elemento é o elemento, então, assim, voltando aqui para o clima, né, as publicações para comunidades que habitam regiões mais frias, é indicado fazer mais uso das cores fechadas, né, das cores frias, por uma questão de identidade e identificação, enquanto que nos locais mais quentes, né, você tem ali uma liberdade maior para fazer o uso das cores. O que não significa, das cores quentes. O que não significa dizer que no local que não se possa fazer uso do azul, do verde, é evidente que pode, e nem que nos locais frios você não possa fazer uso de uma cor quente, porque é claro que pode também. Eu diria que aqui, tanto quanto na questão do sexo, é bem relativizado, né? Hoje em dia a gente consegue trafegar melhor sobre essas questões sem nada estar muito estanque. E tem um último elemento, que é um elemento que foge ao nosso controle, que é o gosto pessoal. Então, assim, por mais que a gente pense e que faça e que busque a lógica, sempre vai ter alguém que vai falar, mas para mim, né, para o meu gosto não ficou interessante. É claro que nós corremos esse risco, é claro que nós corremos. O que, que nós devemos buscar? Como a gente busca a comunicação de massa, que não significa dizer a comunicação com todos, nós devemos buscar uma certa racionalidade, identificando o ponto em comum entre muitas pessoas, para que muitas pessoas leiam, ainda que algumas poucas deixem de ler. O que nós não podemos fazer é um projeto gráfico, no ponto de vista da cor, no ponto de vista da letra, que vá intimidar a maior parte do público, porque me parece que aí o produto jornalístico perde a sua razão de ser, né? Então, é este o cuidado que nós temos que ter. Bom, no segundo tópico, a visualização da cor é evidente que depende, né, no caso de uma roupa, vocês estão vendo a minha camiseta verde porque, né, a cor do tecido é esta, né? Vocês só veriam uma outra cor sendo o tecido verde se fossem daltônicos, se tivessem alguma, alguma ocorrência na visão. No entanto,
esta camiseta continuaria sendo verde, mas vocês não veriam desta cor se este ambiente estivesse isento de luz. Então, é claro que a gente vê uma determinada cor, porque aquele objeto está pintado com aquela determinada cor, como eu disse, se um objeto está pintado de vermelho, você não vai ver branco, né? Mas a gente vê aquele objeto na cor vermelha porque o ambiente está provido de luz, seja uma luz artificial, como é o caso, seja uma luz natural, como é o caso dos ambientes externos, né? E aí o que acontece? É preciso então entender o espectro de luz. Quando a gente incide a luz que é branca, tanto a luz artificial como a luz natural, embora a gente dê sempre, né, que desde criança desenhe o sol na cor amarela, mas a luz é branca. Quando essa luz incide num prisma, o prisma tem a capacidade de fragmentar essa luz. Ela vai fragmentar a luz em várias cores, mas preponderantemente em 7 cores. Não à toa as cores do arco-íris, né? Por quê? Porque a água da chuva serve como um prisma, né, entre o sol e o local onde o arco-íris está sendo projetado. Então a chuva está no meio disso, a luz do sol está passando por essa cortina de água, e a água então age tal como um prisma no sentido de fragmentar a luz, né? E aí quando há a fragmentação da luz, que é mais ou menos como esta imagem, mas eu poderia mostrar outra para vocês também, né? Aqui, por exemplo, né, o caso do prisma, capa inclusive de um álbum canônico da banda Pink Floyd, para quem gosta de rock, né? Remete muito a esta obra. Então a gente vai ter ali a fragmentação de 4 tipos de cores, perdão, 4 tipos, 7 tipos. Fragmentação em 7 cores. Então a gente vai ter o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Então são as 7 cores preponderantes do espectro luminoso, a partir do momento em que a luz branca é fracionada por um prisma ou pela água, como eu citei o exemplo da chuva, e o arco-íris, no arco-íris a gente vai conseguir identificar, às vezes mais, às vezes menos, essas 7 cores. Mas o que acontece? Por que nós vemos então alguém que está de verde com a cor verde? Primeiro porque o tecido é verde, mas nós já sabemos que se eu tivesse num ambiente isento de luz, eu não veria mesmo o tecido sendo naquela cor. Então eu vejo verde por quê? Porque esta roupa acaba absorvendo todas as cores e refletindo o verde, razão pela qual a cor refletida é aquela que eu consigo visualizar, tá? Isso ajuda a explicar também por que, que o branco e o preto são cores menos ou mais quentes, mas eu vou dar um detalhamento maior quando eu estiver falando das escalas, né, das sínteses aditivas e subtrativas. Mas a luz é o elemento central, né? Sem a luz a gente não conseguiria ver cor alguma, embora os objetos, os utensílios pudessem carregar consigo cores. Então se eu apagar a luz aqui e fechar bem a cortina, as cores vão continuar sendo como elas sempre foram, mas a gente não vai conseguir visualizar, e isso então dá a medida da importância que a luz tem para a visualização das cores, tá? E o último elemento para a gente fechar esse primeiro slide é em relação ao espectro. Então, eu já antecipei algumas coisas aqui do espectro de luz visível, porque há muitas outras formas de onda e de luz que a gente não consegue ver. Então, o que o olho humano capta está localizado entre o infravermelho e o ultravioleta. São os dois extremos. Então, o vermelho tem um comprimento de onda maior e, portanto, é a cor, né, que acaba chamando mais atenção, mais forte. E o violeta é aquela cor mais calma, né? Quer dizer, é aquela cor do espectro considerada mais fria daquilo que nós conseguimos ver. Agora, tem outros 4 tipos de luz e de ondas que a gente não consegue enxergar, ou porque são fortes demais, ou porque são fracos demais. Aí eu cito aqui, né, as ondas de rádio, porque a luz também, né, propaga tal como uma onda até chegar aos nossos olhos, né, da sua origem até os nossos olhos.
A micro-onda, a gente também não consegue visualizar. O raio-x, né, todo mundo aqui já fez, né, uma radiografia, você não vê nada. Você só depois vai visualizar o material pronto, mas enquanto a imagem está sendo captada, aquilo a olho nu é invisível. E os raios gama, né, são outras. Então a gente tem 6 tipos de ondas, né, de espectros. O nosso olho humano, que já é muito bom, só consegue identificar 2 deles, os outros 4 ficam imperceptíveis. Tá? E aqui a gente tem então os comprimentos de onda, desde a maior até o vermelho, diminuindo, né, laranja, amarelo, verde, azul, anil, até chegar ao violeta, cujo comprimento de onda acaba sendo o menor. Tá? Eu vou mostrar algumas imagens aqui para vocês, embora isso não se distingua muito em relação àquela imagem que estava aparecendo lá para vocês. Né? Então, aqui a gente tem, né, a relação entre comprimento de onda e frequência. Então, saindo do vermelho para o violeta, a frequência vai aumentando. E é por isso que ela é menos cansativa, né? Então a frequência é maior. A frequência é o que? É quando a gente pega, né, do topo da onda, então eu estou fazendo um desenho desse jeito, então é do topo de uma até a outra. Isso é a frequência. Então quer dizer, a frequência da cor das cores mais frias é mais longa, enquanto que das cores mais quentes acaba sendo mais curta e por isso também ela acaba sendo mais cansativa, né? Então, pelo fato da frequência da cor violeta ser mais longa, ela atiça, né, agride menos os nossos olhos, por isso que a gente chama do violeta, o anil, o azul e o verde de cores frias, cores que cansam menos, enquanto que as cores quentes, embora cansem mais, são mais atrativas. Né? Então tem as suas virtudes ali que precisam ser utilizadas com mais cuidado, evidentemente, para não agredir demais o olho humano. Tá? Então a gente pode passar agora para o slide seguinte, que a gente vai falar então das escalas. Então nós temos 2 escalas que são muito consagradas, são muito utilizadas, a escala RGB e a escala CMYK ou CMYK. A escala RGB vai aparecer naquilo que nós chamamos de síntese aditiva. Isso significa dizer, né, que a absorção de todas as cores vai gerar o branco, que é a luz branca. Então, de todas aquelas 7 cores que a gente fragmentou, 3 delas são preponderantes, né, ali no caso. E aqui a gente vai citar, né? Eu vou citar aqui, antes de citar a questão do círculo cromático, aqui eu vou citar o vermelho, red, o verde, green e o azul, blue. Então, na síntese aditiva, as cores primárias são o vermelho, o verde e o azul. Tá? E são essas cores primárias que vão dar origem a outras cores. Né? As outras cores, o rosa, o amarelo, o laranja, vão surgindo da intersecção entre uma e outra cor, que são, no caso, as cores primárias na síntese aditiva. Então, a escala RGB ela é apropriada para materiais que vão ficar hospedados no mundo virtual, nos suportes digitais. Por quê? Porque a lógica de cor com a qual as telas trabalham é a mesma da escala RGB, vermelho, verde e azul. Então aqui a gente tem a síntese aditiva. A síntese subtrativa significa dizer, né, que a soma das cores refletidas vai ser o preto. Então, uma é o branco e a outra é o preto. Mas o mais importante aqui é que a gente entenda que a escala de cor, e isso tudo está lá no InDesign, isso tudo está lá no Photoshop, a escala de cor que vai ser mais adequada para os produtos impressos é a CMYK. Então aqui nós estamos falando de ciano, magenta, amarelo e preto. O preto aqui representado pela letra K, não poderia ser representado pela letra
B de black, porque a letra B numa outra escala já representa o azul. Então eles convencionaram utilizar a letra K, que significa key, chave. Como a cor preta sempre foi a cor principal do jornalismo, dos materiais impressos, muito mais quando não existiam as outras cores, porque no início e durante muito tempo era o papel branco sendo impresso com tinta preta, né? O preto no branco, inclusive, é uma expressão que significa isso. Ó, é muito claro o que eu estou dizendo, vou deixar muito claro, né? Então é preto no branco comigo. Então a expressão até significa essa. Como o preto sempre foi uma cor importante, principal, uma cor-chave para o jornalismo, então a letra K, que remete aqui, vai simbolizar o preto. Então a escala CMYK, ela pressupõe então aqui a impressão, não mais agora o material hospedado no mundo digital, mas ela pressupõe a impressão de materiais em 4 cores. Tiago, mas aí serão só as 4? Só vai ter então ciano, magenta, amarelo e preto? Não. Por quê? Porque na mistura dessas 4 cores a gente vai tendo o surgimento de outras, inclusive daquelas que outrora eram cores primárias, né? Então, por exemplo, o amarelo, que na escala CMYK é uma cor primária, lá na escala RGB ela é uma cor secundária. Mas o vermelho, o verde, por exemplo, e até o azul, que eram cores primárias na escala RGB, passam a ser cores secundárias na escala CMYK, né? E aqui então a gente vai utilizar, nós estamos falando principalmente aqui do InDesign, para materiais que serão impressos. O que acontece se eu fechar o arquivo na escala RGB e mandar imprimir? Vai dar diferença. Então as cores, como aconteceu na edição do VOT lá de número 4, a cor vai aparecer, vai se manifestar de uma forma num tom distinto daquele que você havia projetado e daquele que você está vendo, inclusive, na tela. Tá? Então, é preciso ter muito cuidado com isso. O Photoshop, como ele entende que você vai produzir materiais para ficar na ambiência digital, a escala padrão do Photoshop é o RGB. Então, qualquer coisa que você fizer no Photoshop e for imprimir, é preciso fazer a conversão. O InDesign é o contrário. Como o InDesign entende que a revista, que o jornal que você está projetando ali, diagramando, será impresso, ele já trabalha como padrão na escala CMYK. Agora, se não for impresso e vai ficar no ambiente digital, é preciso fazer a conversão para a escala RGB. Tá? Então, essas são as duas principais escalas. A escala CMYK, como vocês já puderam perceber, sempre que a gente for imprimir alguma coisa, colorido, né, 4 cores, a gente vai recorrer à escala CMYK, né, vai imprimir um jornal, vai imprimir uma revista. Quando eu mostrar para vocês durante a atividade síncrona uma impressora offset imprimindo um documento, um material colorido, vocês vão perceber, vai ficar muito mais claro ali como que essas 4 cores se manifestam, e tão somente essas 4 cores, para que elas se manifestem tanto em suas versões primárias, como também possam, a partir de combinações entre si, gerando outras cores. Tá? É por isso que quando a gente vai, por exemplo, fazer um orçamento para uma gráfica, olha, eu quero imprimir 100 exemplares de um jornal que tem um tamanho tal, um número de páginas tal, e ele é 4x4. Essa é uma expressão usada no jornalismo. O que significa esse 4x4? Que no mundo do automobilismo tem outro sentido. 4x4 no mundo da editoração significa dizer que você vai imprimir colorido na frente e no verso. E por que 4? Porque a impressão colorida pressupõe essas 4 cores da escala CMYK, né? Ciano, magenta, amarelo e preto. Né? Então, ou é a impressão 4x4, que significa uma impressão colorida, ou uma impressão PIB, que significa preto e branco. Tá? Além dessas duas escalas, a gente vai ter uma terceira, que é muito específica, que é a escala Pantone. Ela é muito importante para quando a gente está buscando tons não tão convencionais, né? E tons também que remetem a algo mais cintilante, a algo metálico, como por exemplo o bronze, o ouro, a prata, né? Aí esses tons a gente só vai conseguir encontrar
na escala Pantone. Mas no caso do jornalismo, é a CMYK mesmo, né? Dificilmente a gente vai fazer o uso de uma cor assim fora daquilo que é convencional, né? É a escala CMYK nas suas cores primárias e nas cores secundárias e terciárias que ela é capaz de produzir. Até nós chegarmos então ao círculo cromático. E pelo círculo cromático, que é a imagem que vocês estão vendo aqui, né, no slide, eu vou mostrar outra para vocês, é que a gente vai entender um elemento muito importante das combinações. Então, peraí, como é que eu combino as cores num par de páginas? Então, eu estou lendo ali eu estou lendo aqui estou lendo uma revista. Então, quer dizer, qual a lógica que eu tenho que seguir para executar, do ponto de vista da cor, a combinação adequada num par de páginas? Ou, se eu estiver lendo a revista assim, qual é a combinação necessária que eu preciso estabelecer dentro desta página em específico? Então, o círculo cromático é que vai responder isso para nós. Tá? Antes disso, eu mostro aqui para vocês, né, um gráfico para ilustrar melhor o que representa a síntese aditiva, né? Então eu tenho aqui a escala RGB, a soma das cores então é o branco. Reparem, né, que aquilo que é cor primária na CMYK, o amarelo, o ciano, né, que é uma forma de azul, e o magenta, aqui são cores secundárias. Por quê? Porque elas vão só se manifestar no encontro de outras duas que são primárias. E a gente tem a escala CMYK. Aqui. Então eu tenho o ciano, o magenta, o amarelo e o preto. E as cores então que eram primárias na escala RGB, o azul, o violeta é uma dissidência, digamos assim, do azul, o vermelho e o verde vão se transformar então em cores secundárias. Né? Então essa aqui é a síntese subtrativa. Tá? Estão aqui as duas na mesma tela para ficar mais fácil para vocês visualizarem. É evidente, gente, e é por isso que a escala CMYK ela tem uma centralidade maior naquilo que a gente discute, porque ela vai permitir uma variação, ela vai permitir um número de combinações bem mais elevado do que a escala RGB consegue conceber. Né? Então, é por isso que quando a gente vai imprimir um arquivo que foi fechado em RGB, por que vai dar alteração? Porque na hora de transformar aquele tom numa cor, a escala RGB não é capaz de identificar isso. Né? Ela não tem o espectro mais alargado, como é o caso da CMYK. Por quê? Porque, é claro, se você tem lá, sei lá, 4 objetos diferentes, o número de combinação de um objeto com o outro é muito maior do que se você tivesse 3. Né? É uma questão matemática, de análise combinatória mesmo. Tá? Então, a virtude da CMYK em relação à RGB é essa também. Aliás, sobre a impressão, eu vou mencionar depois, eu vou mostrar os vídeos para vocês durante a atividade síncrona também. Tá? No círculo cromático, então, o que nós temos que identificar no círculo cromático? Aquilo que é cor análoga, ou seja, são cores similares, são cores parecidas, são cores derivadas. Então eu consigo. Quais são as cores análogas? Aquelas cores do espectro mais frio. Né? Violeta, azul, anil e verde. São análogas entre si. Tá aqui, né? Inclusive o sinal aqui, ó, entre o vermelho, o laranja, o amarelo. Tá? Da mesma forma, então a gente tem entre as cores quentes e entre as cores frias, a gente tem ali cores análogas, parecidas, semelhantes. As cores complementares é aquelas que se antagonizam. Se antagonizam no sentido de que possuem virtudes, características diferentes, mas podem e devem, inclusive, aparecer dialogando neste par de páginas. Tá? Até porque o próprio livro vai dizer que se você usar num espaço específico, né, e de forma muito majoritária, cores que são análogas, então eu vou usar uma grande quantidade de verde, uma grande quantidade de azul,
numa proporção muito grande, ou seja, ocupando um espaço muito grande na página e numa intensidade muito parecida, ou muito elevada ou muito fraca. Atenção a esses conceitos de intensidade e proporção, gente. Isso vocês vão precisar dominar para fazer a atividade número 2. Né? A proporção é a área que ocupa, né? Se ela é maior ou menor. A área que uma cor ocupa dentro de uma página. A intensidade é o tom. Então, se a intensidade é elevada, o tom é forte. Se a intensidade é reduzida, o tom é mais fraco. Então, o texto até fala, se você utiliza numa proporção e numa intensidade elevada as duas cores frias ou duas cores quentes, é como se você tentasse olhar ao mesmo tempo para objetos que estão num espectro de 180 graus, né? Quer dizer, você tem um objeto aqui e um aqui, você quer olhar os dois ao mesmo tempo. Vai te causar um desconforto e, na verdade, você não vai conseguir. Então, o efeito que isso provoca no leitor, ao utilizar cores análogas de forma majorada, é este. Então, por isso é que a gente deve optar, deve preferir as cores complementares. Tá? Depois eu vou mostrar os exemplos para vocês. Vou mostrar já, antes de passar para o slide seguinte. Então, aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma página. Eu selecionei muitos exemplos da Super Interessante, porque, a meu ver, é a revista que melhor trabalha graficamente o seu material. Né? Enfim, ela tem uma proposta muito interessante. Então, vejam, né? Aqui nessa combinação, a gente vai ter a utilização da cor laranja no fundo. É uma cor laranja num tom que não é muito fraco, então o laranja tem uma proporção elevada, está ocupando as duas páginas. É uma intensidade elevada, o que é perigoso, porque se trata de uma cor quente, as cores quentes precisam ser usadas com muita parcimônia, normalmente regrando, né? Bom, se está utilizando a cor quente numa proporção muito elevada, desce a intensidade. Se a intensidade está alta, segura na proporção. Aqui não foi o caso, mas aqui nós estamos falando de uma página só. Na verdade, não é um par de páginas, é uma página só. Então, isso aqui não poderia ser feito, tá aqui, ó. Inclusive, não é nem na página toda, né? Tem uma página aqui embaixo. Então, vejam, como o texto que está sobre este fundo forte é um texto muito curto, né? Você tem aqui o título, a linha fina e duas colunas bem reduzidas. Não há tanto problema. Isso aqui teria que ser evitado se fosse, por exemplo, o texto ocupando a página toda. E aí a gente teria que despender um tempo muito maior e a cor quente, numa intensidade, numa proporção muito elevadas, causaria um cansaço muito maior. Por quê? Porque nós já sabemos que as cores quentes atiçam, agridem muito mais fortemente a nossa visão. Por quê? Porque o comprimento da onda dessas cores é maior. Né? Nós vimos lá os comprimentos das ondas são maiores. Né? A gente viu isso no slide de número 1. Depois na outra ilustração que eu mostrei para vocês. Tá? Aí a gente vem para uma outra página. Deixa eu virar aqui. Então aqui veja, né? Ele está usando cores análogas. Então ele está usando aqui, né, um violeta numa proporção mais baixa e numa intensidade mais elevada. E o violeta, na proporção maior, está numa intensidade mais baixa. Né? Como também está ocupando o espaço de menos de uma página, porque não está nem na largura toda e nem também na altura, aqui é aceitável ainda. Seria um problema se isso tivesse ampliado, porque aí aconteceria aquele problema de a gente tentar olhar duas coisas que estão num espectro de 180 graus e tentar olhar ao mesmo tempo. Tá? Mas aqui, por exemplo, ó, já foi mesclando melhor as cores quentes, laranja, amarelo, com as cores frias, violeta e azul. Tá? Então, quer dizer, como as cores estão numa intensidade muito forte, elas são utilizadas numa proporção mais reduzida. É o que está aqui. Ó. Então, você tem cores quentes aqui? Tem. O amarelo, laranja, tem. Estão em intensidades elevadas? Estão em intensidades elevadas. Mas qual a proporção disso? Mínima. Justamente porque as cores quentes têm este perigo maior,
de agredir mais fortemente a nossa visão. Aqui embaixo é a mesma coisa. Então veja, no universo da página, olha o que nós temos de amarelo e laranja. Pouquíssimas coisas. Justamente por causa disso. Aqui é a capa de uma das matérias, né? Então a Super Interessante trabalha, né, 2 páginas só para o título, né? No caso aqui, título, linha fina, assinatura e sempre uma foto, uma ilustração. Então vejam, né, do ponto de vista da tipologia, como eles variam, mesmo dentro do título são 3 palavras, eles colocam 2 delas com uma fonte e a outra com outra. 2 delas num tamanho, a outra palavra num outro tamanho. Aqui é um tipo de fonte, é uma família, né? Aqui é lapidária, aqui eles já foram para a fonte da família romana. Então, isso é estilizar o título. Numa reportagem de revista, isso é bem-vindo. Não só é indicado, como é quase que necessário. Tá? Mudou a cor, né? Aqui está em laranja, aqui é branco. Então, aqui é caixa alta, aqui é minúsculo. Vejam como que eles acabam trabalhando isso. Também com a implementação de cores, né? E colocaram as 2 primeiras palavras e a linha fina, assim como a assinatura, na mesma cor, deixando só uma palavra do título na cor branca, que é uma cor neutra. O branco e o preto são bons por causa disso, eles são neutros, eles vão com qualquer coisa. Tá? Tem que tomar cuidado. Também se colocasse laranja aqui e verde, laranja e vermelho, daria problema. Então, se está pesando numa cor, num determinado elemento, já tem outras cores aqui por causa da imagem, coloca um branco ali, resolve o problema, né? Como o fundo é escuro, não daria para usar a cor preta, tá? Aí aqui, ó. Então, onde a gente tem mais texto, como é aqui, as cores quentes estão utilizadas em proporção, no caso aqui a cor quente, né, o laranja, está utilizado em proporção pequena numa intensidade elevada. Então, é o fundo da página branco, né, para ler o texto, que é o mais adequado. Aqui tem texto, só que como o texto é pequeno e se trata de um infográfico, quer dizer, a revista está querendo chamar a sua atenção para visualizar este infográfico, então eles acabaram apelando para um laranja, de novo, né, numa tonalidade forte, mas numa proporção que para o par de páginas não é tão grande. Né? Ah, mas para esse espaço é. Então, só que os textos são muito curtos. Né? Então, isso também acaba facilitando. Aqui é uma outra matéria. Então, vocês estão vendo aqui, né, a capa também de uma matéria sobre informática. Eles acabam fazendo uso de cores muito fortes, né, o azul, o amarelo, o laranja, o magenta. Mas isso no corpo da revista vai sofrer, né, a gangorra vai inverter. Então vejam, como são cores muito perigosas, né, são cores muito fortes, intensidade muito elevada, o que ele acaba fazendo com a proporção? Reduzindo. Então a gente vai ter aqui, ó, o magenta como fundo da capitular, como fundo do olho, o magenta e o laranja, né, inclusive, aqui a gente tem o olho da matéria. Aqui no infográfico a gente tem o magenta em aspectos específicos desse infográfico, e o restante é preto e branco. Né? Vai ter um azul aqui, mas o azul é menos perigoso, né? As cores frias, o olho humano tem uma tolerância maior às cores frias, porque o comprimento da onda é mais reduzido. Aqui é uma outra matéria, né? Vai ter aqui, e é claro, gente, o início, né, a capa da matéria é aquilo que eu falava do vote. A cor que vocês escolherem para o nome do jornal vai condicionar o restante. Então, quer dizer, qual é o conceito desta matéria aqui? O conceito dessa matéria é qual? É preto, amarelo e verde. Né? E é evidente que isso vai condicionar o restante. Então, aqui é o infográfico, né? Mas aqui é uma cor também que é fria, então não tem tanto problema. De qualquer maneira, está numa proporção grande, numa intensidade mais reduzida e tem pouco texto. Aqui a cor quente é o vermelho, mas está muito pontualmente colocada no olho, tá? Que pode ganhar, né, o adorno aqui de um filete, como está aqui em cima, como está embaixo, ganha uma fonte maior, ganha uma fonte diferente. Mas veja, né, o vermelho ele está em questões muito pontuais. Elevada intensidade e proporção reduzida. Essa é a técnica, principalmente na utilização da cor quente. Ó, aqui
é a revista Time. Então aqui veja, né? Aqui é uma revista de utilidade. A revista de utilidade não vai sofisticar muito na questão da diagramação, nem pensando no número de colunas, nem também na questão de cores. Mas aqui também está um caso. Então é uma revista muito arejada, tem um azul bem fraco lá em cima, a maior parte da página é a letra preta escrita num fundo branco, e quando a gente tem a aparição de cores quentes, elas estão em intensidades elevadas, o amarelo e o vermelho, mas em proporções muito reduzidas, justamente para atrair a atenção do olhar humano para certos pontos. Aqui, ó, né, aqui é já saímos de uma revista americana e viemos para uma revista alemã, mesma coisa. Né, o vermelho está sendo utilizado muito pontualmente aqui no olho, aqui na linha fina, aqui no olho, numa intensidade elevada, sim, mas numa proporção extremamente reduzida. Tá? Só tem o objetivo aqui, ó, o chapéu, a política, né? Também está em vermelho. Tem o objetivo mesmo de chamar a sua atenção para uma determinada informação. Né? Então, só para demonstrar a importância do círculo cromático e o entendimento, né, de como a gente deve trabalhar ou quase nunca trabalhar cores análogas e sempre apelar, mas da maneira correta, para as cores complementares. O círculo cromático, se vocês digitarem aí no navegador de vocês, vão aparecer inúmeras imagens, auxilia demais vocês nesse sentido, e o texto também vai trazer uma explicação sobre isso. Né? Os tipos de impressão que eu vou apresentar em imagens na aula da semana que vem, eles são basicamente 3, né? Em vídeos eu vou mostrar para vocês. Seria muito interessante que a gente pudesse, já falei isso, né? Pudesse ir até as redações para ver como é que funciona, né? O trabalho de diagramação, a transição do departamento de artes do jornal fechado para a gráfica e o próprio procedimento de impressão também. Né? Aqui é a imagem de uma impressora tipográfica, que é evidente que a invenção de Gutenberg de meados do século XV não chegava nem perto disso. Essa já é uma impressora elétrica, quer dizer, que ela funciona ligada na tomada, mas inicialmente era tudo manual. Né? Então, quer dizer, o ato de espremer o papel contra os tipos era um ato totalmente manual, né? Não era automático. Mas é uma impressora que é jurássica. Se você for olhar no espectro cronológico, ela já ficou defasada. Ela é utilizada para pouquíssimos trabalhos e algumas gráficas já nem mais tem. Né? Se a gente vai encontrar máquina tipográfica nessas gráficas muito antigas, de cidade pequena, que ainda desenvolvem materiais muito precários ainda, né? Enfim, muito antigos. Né? Para imprimir um jornal, uma revista, já não se usa mais uma impressora tipográfica. Né? Às vezes vai usar para numerar ali um talão de notas, né? Quando muito. Mas isso também já está sendo resolvido por outras formas de impressão. Mas durante muito tempo na história, o jornal ele foi impresso numa máquina como esta. Né? Então, como é que a gente fazia? Né? Nesta parte da máquina aqui, que é onde a gente já não consegue ver, né? Tem um branquinho aqui, tem mais para trás, é onde ia a esquadria com os tipos, né? Compondo as frases, e as frases compondo a página toda. Então ia a esquadria da página. Nesta, né, digamos assim, nas costas da máquina, né? O impressor offset ficava manuseando por aqui também. Mas aqui na parte interna é onde ia o papel. Então, quer dizer, essa parte vai pressionar o papel contra a esquadria, quando voltar ele está impresso. Aí o tipógrafo fazia o quê? Tirava o papel impresso e colocava o papel em branco. E a máquina voltava. Então, quando vinha de novo, tirava o impresso e botava o branco. Ia, voltava, e assim sucessivamente. Tá? Imagina o trabalho que não dá para imprimir um jornal nessas condições. É por isso, então, que foi se avançando tecnologicamente até o surgimento da impressora offset. E a offset ela é totalmente elétrica, né? O impressor, neste caso, ele é mais um observador, né? Ele é mais um operador da máquina do que propriamente de ter um trabalho efetivo de colocar e tirar papel. Quer dizer, o papel ele tem um trabalho de sucção, né, que o leva para a máquina e sai do lado de lá já impresso. Eu vou mostrar isso no nosso encontro síncrono.
E aí a gente vai ter dois tipos de offset. Offset plana, que é uma offset que imprime uma página por vez, e imprime uma cor de cada vez, o que significa dizer que num trabalho colorido você precisa passar o mesmo papel, a mesma página 4 vezes, né? Até que ao final da quarta vez ele vai sair do lado de lá tal como ele foi projetado, né? Como isso também gerava uma certa demora e não permitia que os jornais imprimissem exemplares maiores, né? Porque senão você tinha que começar a imprimir muito cedo, mas muito cedo os repórteres ainda estão na rua fazendo matéria. Então aí surgiram as offsets rotativas. Então elas imprimem numa velocidade maior, mas a grande virtude, numa passada só, já sai do lado de lá com as 4 cores impressas e a possibilidade também de imprimir o jornal aberto, né, num dado momento frente e agora mais recentemente frente e verso, né? Então ele já vai saindo e já vai inclusive encadernando, né? Porque antes você precisava dobrar o jornal, fazer a encadernação, agora não mais, né? O jornal já sai no final da máquina totalmente pronto, pronto para ser pego pelos funcionários do jornal e ser entregues nas bancas, nas casas dos assinantes e assim por diante, tá? Essa é a principal máquina hoje, a offset rotativa, utilizada para a impressão desses grandes jornais, inclusive dos jornais aqui de Cuiabá, né? O estado de Mato Grosso e a Gazeta. É evidente que se você vai para a oficina da Folha de São Paulo, a rotativa da Folha de São Paulo é muito maior do que a rotativa da Gazeta, né? Quer dizer, a Gazeta é um jornal menor que imprime menos exemplares, tá? E nós vamos ter a impressão digital, que é essa impressão feita por impressoras que nós temos muitas vezes em casa. Você vai nessas copiadoras digitais, eles já têm máquinas mais robustas. Há a tendência, né, de que cada vez mais elas vão se aperfeiçoando. É claro que para imprimir uma revista, um jornal, a qualidade, embora a qualidade tenha cada vez mais diminuído, né, a qualidade digital tem aumentado consideravelmente, mas é ainda muito caro. De modo então que você vai imprimir uma revista, por exemplo, a Fuzue, que é uma revista nossa, o jornal o Sofoca, o Vote, como são muitos exemplares, o valor unitário ainda fica mais barato de ser impresso numa gráfica, né? Muito mais barato se for numa dessas copiadoras digitais, tá? E aqui para fechar, gente, sobre a psicologia das cores, então, aquilo que eu já alertava, né? O cuidado com cores complementares com o mesmo peso. Então, assim, Thiago, não pode então usar no mesmo espaço ali o verde e o azul? Pode. A gente viu ali, né? 2 tons de azul, mas tons diferentes, tá? E se for usar, por exemplo, cores diferentes, também alternar a intensidade. Então, atribuir uma força maior a uma cor e a outra cor que é análoga, tirar o peso da intensidade. Tá? Por que o círculo cromático vai mostrar para a gente a importância das cores complementares e isso precisa estar refletido, né, num produto? Então, aqui a gente tem isso. Ó. Quais são as cores aqui predominantes? O verde, que é fria, o vermelho, que é uma cor quente, e o branco, que é uma cor neutra. Né? Então, nós estamos falando aqui do círculo cromático naquilo que entendemos como cores complementares. É isso, uma cor quente complementa uma cor branca. Uma cor quente é análoga de uma outra cor quente. É assim que funciona, já que é pelo contraste, e é por isso que a gente via, né, muitos itens ali numa cor quente de alta intensidade, porém pouca proporção. Por quê? Porque como o comprimento da onda é grande e a intensidade, portanto, é mais elevada, o nosso olhar vai ser atraído por este contraste. Quer dizer, você tem uma cor vermelha num fundo branco, por exemplo. Tá? Você tem um violeta num fundo amarelo. Isso, o contraste disso é altamente considerado. Né? Então, e há uma tendência, isso inclusive por intermédio de estudos, de que o nosso olhar ele vai ser atraído pelo contraste e não pela igualdade, né? Pela equivalência. Tá? E os dois valores que eu pedi a vocês para que vocês tenham muita atenção, porque a atividade vai exigir isso. Né? Então, intensidade e proporção. Como é que cada cor, principalmente pensando no espectro frio e no espectro quente, precisam trabalhar esses dois valores? Eu disse, o espectro quente é mais delicado, porque como tem comprimentos de onda maiores,
Então, vai estressar, vai incomodar, vai aborrecer mais fortemente a nossa visão. Então, o que é indicado? Se a cor, o vermelho, o amarelo, o laranja aparecem numa proporção muito grande, ou seja, ocupam uma área muito elevada, tira o pé na intensidade, então usa um tom mais fraco, mais sutil. Se for para utilizar uma cor mais forte, quer dizer, um vermelho, né, mais chamativo, então é necessário reduzir a proporção, quer dizer, diminuir a ocupação que aquela fonte acaba ocupando na página. Então é isso, gente, um pouco então daquilo que está no texto 2, tentando trazer os detalhes, quer dizer, esmiuçar bem o conceito, trazendo outras imagens também para que vocês consigam visualizar melhor aquilo que está sendo dito. Trouxe também, quer dizer, de que maneira essa discussão toda se manifesta no jornalismo, porque é isso que no final das contas acaba nos importando mais. E na atividade síncrona que a gente vai fazer no nosso próximo encontro, né, no encontro síncrono, eu vou estar à disposição de vocês para que vocês, depois de terem lido o texto 2 e depois de terem assistido a esta videoaula, a gente possa abrir o debate e esclarecer as dúvidas que porventura vocês venham a ter. É isso.